Olá pessoal, aqui é o canal Tio River, onde nosso tema é alimento, água e abrigo. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço logo seu like, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho e que compartilhe. Eu agradeço a todos e vamos nessa. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos continuar com armazenamento de alimento. Nós vamos falar, como vocês já estão vendo aqui, sobre os enlatados. Então, os enlatados que eu tenho, que foi acessível assim a encontrar no mercado próximo da minha casa, talvez onde você mora, você tenha um acesso a enlatado mais fácil, vai nos atacadistas. O pessoal aí consegue uns enlatados. Por quê? Nós estamos falando sobre armazenamento, como armazenar, né, uma despensa de alimento na sua casa. Para que serve? Para que vou fazer estocar alguma coisa de alimento para dias de crises. Crise, dá um exemplo. Crise que nós tivemos de caminhoneiro, não teve abastecimento no mercado, e aí se fez necessário você ter um armazenamento em casa. E crise de trabalho, por exemplo, você perde o emprego, e aí você fica sem o seu dinheiro, mas você tem um armazenamento em casa, provavelmente você vai passar mais sossegado até vir o próximo emprego, até que possa estabilizar a situação financeira da sua casa, da sua família. Então, é bom você armazenar. Aí você faz o teu controle, se você quer armazenamento para 3 meses. No meu caso, eu quero fazer um armazenamento para 1 ano. Aí nós temos enlatados, mas nos outros vídeos aí já temos o arroz que, como armazenar ele na garrafa PET, feijão, os grãos, né? Também estou com o vídeo já preparado aí para fazer os farinhaços, né? Preocupado, você com a tua família, com o teu filho, ou até mesmo se você mora sozinho, né? Talvez é um rapaz solteiro, mas de qualquer forma, você armazena que você não vai ter problema. Chegou a crise, você vai lá e está resolvido por um período de tempo estabelecido por você, certo? Seja 3 meses, seja 6 meses, 1 ano, enfim. E os enlatados veio aí para nos ajudar, porque eles têm uma situação muito importante. Enlatado, por exemplo, eles têm uma data de validade, todos eles têm uma data de validade, você pode observar que ele vai durar por um período de tempo, né? Esse aqui, por exemplo, vai até 2022, é um milho, né? É um milho. Então, exemplos, né? Porque é só abrir e muitas vezes só consumir ele, está pronto. Nós temos uma salada de frutas, nós temos um pêssego em calda, nós temos aí Então, desta forma, o enlatado ele ajuda-nos a sanar alguns problemas que uma falta de armazenamento, numa crise, volto a dizer, crises, seja ela coletiva, por exemplo, você mora numa cidade, depende de uma ponte, essa ponte pode ter rompido, né? O abastecimento não chegou a tempo, talvez dura semanas, talvez até meses. Você mora em um lugar um pouco distante e de repente umas enchentes, barreira que cai, alguma coisa dessa forma, você está preparado. Bem fácil de transpor essas barreiras da dificuldade da vida que nós temos, né? As intempéries que a vida nos traz, certo? Mas vamos falar do enlatado. O enlatado é o seguinte: eu tenho aqui a sardinha, o atum, né? Tem uma sardinha, tem o atum, né? O atum, que é para nós também falar um pouquinho sobre ele. Temos aí a almôndega, que seria fonte de proteína. Aí nós temos os vegetais, ou seja, grão, né, que é o milho, bastante conhecido, né, milho. Tem aí a ervilha e tem outros grãos que eu tenho isso aqui por enquanto, porque eu estou fazendo também armazenamento. Gostando desse processo, porque tem as vantagens, certo? Não é loucura de forma alguma, porque no passado já existia
armazenamento. Então, no presente, por que não existir? Nossos pais tinham despensa em casa, eles tinham ali guardado o charque, tinha guardado a banha nas latas de 18 litros e por aí vai. Então, de qualquer forma, temos aí o milho, que é grão, que é fonte de fibra, né? Temos a ervilha, e depois nós temos algum doce, por exemplo, eu tenho aqui a salada de fruta, né? Que é também doce, e tenho aí peguei o abacaxi para mostrar aqui, né? Pêssego, perdão, e o abacaxi é esse aqui. E o pêssego é esse aqui, eu tinha mostrado errado. Pessoal, então, aí nós temos essas calda aí, né? Frutas em calda, mas existem outras frutas também. Tem o figo, tem outras aí que a gente encontra fácil no mercado, certo? Por que armazenar enlatado? Por quê? Porque o enlatado, já citei alguma coisa, ela é prático, né? Ele está pronto, né? E prático, por exemplo, nas tampinhas. Existem 3 tampas de enlatado. Tem essa com chave, uma chavinha, você abre aqui. Tem essa que precisa de um abridor, né? Um abridor, uma faca, qualquer coisa assim. Quem sabe abrir com a faca, abre. Tem aquele abridor que é prático. E tem uma outra que não tenho aqui, mas é que é a vácuo, que você tem você tira ali, é a vácuo ali, entendeu? Aí são 3 tampas, todas elas são boas, ótimo para usar. Então, tanto essa chavinha que é prática, então tem a prática aí, certo? Só que é um produto que você não pode consumir direto, assim, você tem que ter ele, mas para complementar outros produtos. Por exemplo, na arte da sobrevivência, aí os sobrevivencialistas, eles têm aí a horta, né? Eles plantam uma hortinha lá, eles têm as galinhas, tem codorna, tem tilápia, então eles vão fazendo uma mistura aí para poder manter, né? Essa cultura aí do armazenamento. É isso que também eu desejo. Eu tenho já alguma coisa na horta, eu tenho minhas galinhas, né? Apanho ovos lá. Isso aqui é um complemento para que essa alimentação venha suprir as nossas necessidades de proteínas, sais minerais, vitamina para o nosso corpo, certo? E então, meus amigos, esse enlatado, ele fica nessa parte prática, né? Tanto para a tampa. Só que nós temos que tomar um cuidado, né? Cuidado. Temos que tomar cuidado, por exemplo, lata estufada. Quando ela se estufa, você não pode usar. Daí já deixa descartável, certo? Lata estufada, amassada. A lata amassou, não use também, não use. Por quê? O amassamento na lata, ele rompe um verniz que há dentro da lata. E aí entra em contato a lata com o alimento. Então, por isso, amassado não use. Não pode usar lata amassada. Outro detalhe. Data de validade. Preste bem atenção na data de validade, porque elas são com óleo, seja com água, seja vapor, né? É o tipo conserva, né? Com água. Eles têm uma data. Por exemplo, aqui... Essa aqui é até 2023, então tá ok, guarda esse milho até 2023 conforme a data manda ali, né? Seria 8 de 2023. Então o atu também tem uma data também, todos eles cuidado com a data. Então lata amassada, estufada e enferrujada. Enferrujada, essa aqui começou a enferrujar. Então esse cuidado, enferrujada, amassada, estufada, né? Não podemos usar. E data de validade já extrapolada, vencida. Então vamos lá. Estufada, amassada, data vencida ou enferrujada de forma alguma, certo? E quando eu usar? Bom, você usa a lata assim, você pega, abriu, por exemplo, vou abrir esse milho, né? Esse milho aqui. Abri o milho, não usei todo, pego a metade. O que eu faço? Eu tiro dessa lata, coloco no recipiente de plástico ou vidro e coloco na geladeira. Por quê? Na geladeira, porque não posso deixar aqui, que a vez que eu abri aqui, já eu rompi aquele verniz que tem aqui dentro, certo? Aí o que acontece? Coloco na geladeira, se for até 5 dias, 3, 5 dias, né? Mas... se acaso for passar de 5 dias, aí para 15 dias, ou vou usar mais tarde, eu ponho no freezer, aí congelo ele, certo?
Usou só a metade, você pega e põe o restante num recipiente de plástico e coloca na geladeira por uma semana. Se for mais, você põe no freezer, ok? São os cuidados que nós devemos tomar aí. Só a dica aí do canal para vocês aí, né? Certo? Para nós aí, porque aí a gente vai aprendendo. Do sódio, o sal de cozinha, observar também. Não vamos entrar muito nesse assunto. Tem que estudar um pouquinho mais, averiguar, fazer a pesquisa aí com os nutricionistas, com os médicos aí, qual que é o recomendável. Entrar nesse detalhe de sódio, mas só estou levantando uma questão que eu achei interessante falar aqui no canal, né? Porque se você consumir mais sódio, você vai consumir mais água. E em época de sobrevivência, aí você tem que também armazenar água. Então, aí é um conjunto de que você deveria prestar atenção. E muitas coisas tem que prestar atenção. Tem gente que não pode comer peixe, então não coma. Se você armazena aquilo que você possa se alimentar, aquilo que você se alimenta, já faz o teste agora, vai se alimentando, ver se você não é alérgico à comida, né, alguma conserva, alguma coisa, se não for alérgico a nada, tudo bem, vai conservando, porque se de repente você for, não adianta eu guardá-la, por exemplo, uma sardinha, sendo que eu não posso consumir. Claro, se eu tiver algum parente que possa, lógico, eu vou fazer isso, mas, né, tem gente que armazena leite, por exemplo, mas também ele é alérgico à lactose, daí não pode. Quer dizer, ele não vai fazer né? Faz para quem precisa. Então você só guarda aquilo que você vai usar, certo? Ficamos aí com a proteína, que é a sardinha, o atum e a carne, a almôndega aí, né? Ficamos também com os grãos aí, é uma fonte de proteína, né? De proteína não, uma fonte de proteína, já falei. Uma fonte de fibra, que é os grãos, milho e a ervilha, mas tem outros grãos também. E esse aqui é para complementar aquele. Vou deixar o link da como conservar arroz por até 5 anos ou mais, certo? Vocês vejam lá o vídeo, assistem e aprendem e façam seu armazenamento de arroz, de grão também, de feijão, que é a comida que nós usamos. E isso aqui é um complemento, os enlatados. Nos próximos vídeos traremos aí de farinhaço, né, que fala, e tem outros produtos que nós devemos armazenar. Produto de higiene, né? Sabonete, sabão, essas coisas. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Eu peço que, novamente, que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like, que compartilhe, ative o sininho, dê essa moral pra gente e até a próxima.